Tudo bem? Voltamos aqui a conversar um pouco mais em como organizações exponenciais se desenvolvem. Aqui a gente vai estar falando sobre o mapeamento das empresas, mercados, cultura, maturidade tecnológica e dados, coisa que a gente já tinha falado um pouquinho na aula anterior. E aí o que eu quero que vocês comecem a entender nesses detalhes. Então aqui a gente vai estar falando sobre, nesse mapeamento, como é que a gente vai olhar para cada um desses recursos, dessas estruturas, dessa estratégia. Então, entender essa estrutura, a capacidade, o recurso, ele sempre vai ser muito importante. E um outro ponto aqui é quais são os processos e os recursos internos, tá? Então, quando a gente está falando aqui, eu tenho uma estrutura organizacional e nessa estrutura você vai estar olhando sempre no seu organograma detalhado e os papéis e responsabilidades de cada um desses itens, dessas pessoas envolvidas. Quais são os recursos e a capacidade? Qual é o inventário dos ativos? Então, financeiros, humanos, físicos. Lembrem que pessoas são recursos. Então, você tem quantos profissionais? Você vai ter uma demanda alta de profissionais comerciais ou de RH? Ou você vai focar em desenvolvimento de pessoas e não em marketing? Então, essas linhas, você, quando começa a fazer o mapeamento, você vai começar a entender quais são essas necessidades e seus pontos fortes e fracos. Aqui também a gente vai estar olhando as principais competências e capacidades. Já no ponto de processos de organização, mapeamento dos processos-chave, sim. Você deve definir quais são os seus processos, criar um POP, processos organizacionais padrões. O que é que vai te ajudar quando a gente está falando aqui de processos mais escaláveis? São estruturas porque quando você troca a equipe, um colaborador sai e o outro entra, com o POP você já consegue passar esse processo-chave para o outro, com um treinamento mais eficiente e com informações mais claras. Então, você consegue ter essa operação mais eficiente, tá bom? Aqui a gente também vai fazer essa análise de eficiência e já quando chega aos seus produtos, quais são o seu portfólio de produtos e serviços e o ciclo de vida desses produtos. Isso aqui é um ponto muito sério quando a gente está falando aqui de escalar, porque há produtos que conseguem escalar, há outros produtos que não. E aí você olhando qual o ciclo de vida, quanto tempo é o processo de venda? Tem vendas de produtos que passam mais de um ano em negociações, renegociações para a venda. Outros podem ser comprados imediatamente, podem ser comprados com clique, 3 cliques. Então, vocês têm que olhar isso também para poder entender o modelo do negócio que vocês estão operando. Quando a gente está falando aqui de maturidade do mercado, são outros pontos que a gente vai estar olhando. Tá? Então, você vai rastrear aqui qual é a análise de mercado e o que a empresa atua, incluindo concorrentes, clientes e os parceiros também, além das tendências. Nessa análise, você vai pensar aqui na concorrência. O que é isso? Quais são os seus principais concorrentes, diretos e indiretos? Fazer uma análise SWOT dos seus concorrentes olhe quais são os pontos fortes e pontos fracos de quem está no mercado com você. E o posicionamento de mercado seu e deles. Como essa marca se comporta? Como é que essa marca usa seu branding? Quais são os canais de venda dessa marca? Então, você vai começar a mapear aqui dentro, tá bom? Nisso, você também vai estar olhando para a segmentação dos clientes. Então, não é só a persona e não é só o público-alvo. Você vai ter que olhar dentro de vários mercados quem compra para você, por que compra. Lembre que a cada mudança de mercado, de região, cidade, as personas podem ser mudadas, mesmo se você tendo o mesmo produto, tá? Então, aqui você vai identificar o segmento do mercado, quais são as características demográficas e o comportamento desses clientes. Uma mudança clara aqui, quando a gente fala de comportamento de cliente, quando a gente está falando de gerações X, Y, Z, agora os novos que são alfa. Cada um desses períodos dessas gerações muda muito o processo de mentalidade, o mindset dessa geração, o que impacta nos seus processos de compra. Então, enquanto a geração Y gostava muito de produtos internacionais e vivia com uma estrutura também quebrando o padrão de controle da geração X,
A geração Z já é uma geração que gosta muito do ESG, da estrutura mais ambiental, sustentável, né? Então, esses padrões você também começa a se adequar a partir dessa linha, né, e comportamento. Quando eu olho aqui comportamento, vai ser tudo alinhado a tendências de mercado. Então, a análise dessas tendências emergentes e futuras, as mudanças também das preferências de comportamento do consumidor. E aqui eu tenho uma análise Pestel, que você vai olhar política, economia, social, tecnológica, ecológica e legal. Dentro dessa linha aqui, em cada um desses 6 pontos, como o impacto dos fatores externos de mercado impactam no seu negócio. Outra análise que a gente faz de mapeamento é cultura organizacional. Então, aqui você vai olhar dentro da sua empresa, tá bom? E aqui eu vou olhar o comportamento e o clima organizacional. Então, os pontos aqui, quais são os valores e a missão da sua empresa? E como eles vão chegar para os seus colaboradores, tá? Quais são os comportamentos e práticas que vocês querem, vocês aceitam e como está funcionando? Nisso aqui eu vou criar o que? Uma governança. Dentro dessa governança eu vou ter normas e comportamentos esperados. Não vai ser fácil de você colocar isso em prática ou ter que quebrar, mas essas linhas de comportamento e prática são o que a gente chama de soft skill. Então, na hora da contratação, eles têm que estar colocados, muito alinhados para quem você está conversando nas suas primeiras entrevistas, tá? E práticas de política de RH também tem que estar alinhados sobre isso. Com essa estrutura, a gente tem um clima organizacional, com pesquisas com os colaboradores que já estão na operação e análise de feedback também. Análise de feedback, ele tem o que a gente chama também do one-on-one, então você conversa, o gestor com o colaborador, e ela tem que ser uma conversa um pouco mais livre. E daí eu tenho PDCI e algumas outras ferramentas que podem ser colocadas aqui dentro também. Diversidade e inclusão. Então, aqui é quando a gente vai estar olhando dentro da cultura se tem política de diversidade e de inclusão, pessoas com todas as suas naturezas. E análise de comportamento demográfico da força de trabalho. De onde estão essas pessoas? De onde são? Quem são? Quais são esses costumes? Então, isso aqui começa a impactar também em outras estruturas aqui. Vocês estão entendendo que quando eu for falar de negócios, não vai estar voltado só a um software. Não é só o seu produto. Eu tenho muitos outros pontos que têm que ser pensados e estruturados nessa rede. E quando eu estou olhando aqui para a tecnologia, a gente vai estar, sim, pensando só no cálculo, só nos números. Então, aqui a gente vai estar fazendo esse mapeamento em concorrências, porque se eu não tiver um pouco à frente do meu mercado, eu fico para trás, que a gente chama da teoria do Oceano Azul. Quanto mais à frente eu consigo ter, então, quanto mais maturidade tecnológica e eficiência eu tenho, menos concorrência eu também terei. Tá? Então, quando eu falar aqui dessa infraestrutura, você vai mensurar como a organização, a infraestrutura, software, inovação e a capacidade digital está hoje mapeada dentro do seu negócio. Com isso, você vai ver quais são a sua infraestrutura de tecnologia, então, quais são os seus hardwares, seus equipamentos, suas redes, o sistema, qual é a capacidade de escalabilidade e segurança. O que é isso, Morgane, quando você fala? Um exemplo aqui foi a iFood, quando deu naquele período de pandemia, quando houve, eles não tinham capacidade de escalar, certo? Real, assim. Porque com a pandemia fechou, eles não tinham análise de tendência de mercado que aquilo ia acontecer. Então, o iFood teve que criar uma revolução interna para aumentar a sua capacidade do sistema de conseguir ter tantas solicitações de compras em tempo recorde. Então, era equipes de software, tecnologias de software, servidores e infraestrutura que eles tiveram que fazer uma operação mega rápida para poder atender com segurança. E assim eles conseguiram escalar. E aí a sua marca cresceu muito mais como valor de mercado, né, a partir dessa segurança que eles entregaram para os clientes. Quando eu estou falando ainda de tecnologia, a gente vai estar olhando também dentro de sistemas quais são os inventários, quais são os softwares que vocês estão usando,
Quais são os sistemas que estão usando e quais as integrações? Tem corporações que eles usam pelo menos 5 softwares para fazer gestão de documentos, demandas e solicitações. E aí, comprou um, comprou outro, foi uma gestão que comprou, no final, você não tem integração dessa solução e você, para cada demanda, você tem que preencher 5 softwares diferentes com os mesmos dados. Então, será que isso quer eficiência ou não? São esses pontos que a gente observa aqui. Quando eu estou falando de inovação, sim, esse aqui é o meu xodó, a gente está falando de como é que eu vou avaliar as iniciativas de inovação. Inovação aqui, deixo claro, melhorias e criações de soluções, produtos ou processos para o mercado, tá bom? E parcerias e colaborações tecnológicas, que a gente chama, em geral, de um collab, que são criar coisas novas, ou Open Innovation, ou inovação aberta, de criar ações a partir de parcerias. Startups com corporações, corporações com corporações, startups com startups, mercado tradicional com mercado digitalizado. Então, essas parcerias podem vir de diversas formas. E qual é essa capacidade digital? Então, o nível de digitalização do processo e o uso de tecnologias emergentes também. IA, IoT, blockchain, entre outras. Lembrem que inteligência artificial já está sendo usada há muito tempo e que nem tudo é só pelo que a gente está vendo com as soluções como Gemini, GPT, tá? Então, inteligência artificial, ela já é muito evoluída, a gente está vendo várias ações. O olhar agora, quando a gente está falando de IoT, que é o uso de sensores, né, da inteligência das coisas, também é um ponto muito forte. E o blockchain, que é uma plataforma descentralizada, que tudo isso aqui vai levantar o que a gente está falando de Web.3. Tá? Então, essas tecnologias aqui começam a impactar também nos negócios atuais. E quando eu falo de mapeamento de dados, esse é o grande ponto-chave para uma empresa escalar. Por que, Morgana? Porque quando eu estou falando de dados, e aí a gente falou agora de inteligência artificial, eu não tenho inteligência artificial se eu não tiver dados estruturados. Eu não tenho IoT, ou IoT, os sensores não vão ter resultados se eu não coletar dados eficientes. Tá? Então, os dados, ele no final, é a base de tudo. Dados são o quê? Informações, que podem vir de diversas formas, fontes e estruturas. Então, quando eu olho os dados aqui, eu vou estar pensando nele em qualidade, governança. Então, como eu vou geri-los, a análise e a tomada de decisão baseada nessas informações que estão chegando. Então, isso é muito estratégico, gente. Porque você vai saber qual mercado você vai poder crescer, chegar numa nova cidade ou estado, por conta dos dados que você conseguiu coletar em alguma dessas suas plataformas. Então, a qualidade de dados ela vai ter que ser precisa, tem que ter completude, consistência e atualização. A gente vai estar sempre com processo de limpeza e validação. Sim, planilhas de Excel são dados, tá? E tem muitas grandes empresas que ainda usam só planilha. Então, ela tem que saber filtrar para poder fazer essa gestão. E aí, agora a gente tem um mercado muito grande de soluções para dados. Quando eu olho aqui para a governança, eu vou ter quais são as políticas e práticas que a gente vai estar fazendo de gestão, quais são os papéis e as responsabilidades na gestão, certo? E ali, quando a gente vai olhar para essa análise, quais são as capacidades de avaliação e visualização dos dados? É quando chega aquelas maravilhosos dashboards que vão informar dados, fazer cruzamento de informações e criar todas essas apresentações. E algumas dessas ferramentas, como eu estou falando dos dashboards, então eles, tipo, BI é uma dessas soluções, o Analytics, o Big Data, então eu vou ter várias estruturas que vocês podem usar para fazer essa análise. E tomada de decisão baseada em dados, esse aqui é o grande espírito do Empresa Exponencial, quando eu estou falando que, a partir desses dados captados, validados e limpos, eu consigo ter tomada de decisão estratégica. Eu tenho informações e insights mais estruturados. A gente tinha no mercado tradicional, por volta dos anos 80, 90, o que a gente dizia que era o achismo. As indústrias criavam produtos, daí elas criavam demandas com publicidade para achar clientes. Com o mercado hoje, pós-século XXI, a gente agora tem dores e demandas dos clientes, daí são criados produtos para que os clientes cheguem até esses produtos. Então, a gente muda os caminhos, com isso a gente muda também
esses dados. Então, antes, a gente não tinha dados estruturados, era no mundo do eu acho. Eu acho que as pessoas vão querer um novo shampoo. Agora quais são os shampoos que as pessoas mais precisam? Tá? Então, é esses pontos quando a gente começa a falar de dados. E aí, essa cultura de dados na organização data-driven foca muito toda essa estrutura aqui de crescimento que a gente está olhando. Então, como exemplo aqui do que a gente viu do mapeamento, a gente vai criar um framework, tá? Então, um planozinho para a gente mensurar. Então, a gente vai estar olhando aqui como mapeamento, coleta de dados, análise e interpretação, relatório e comunicação e ação e monitoramento. Então, dessa linha, você vai definir os objetivos desse mapeamento, selecionar a equipe multidisciplinar, porque a gente vai estar sempre olhando para equipes multidisciplinares. Como eu estou falando de dados e informações, quanto mais pessoas diversas, de várias formas de ver o mundo e as dores desses dados, mais consolidados podem ser os seus insights, tá? Nessa coleta, você vai utilizar entrevistas, ferramentas, como a gente já falou nas aulas anteriores, e garantir também essa coleta de todos os dados. Analisar, usar ferramentas, também no relatório, preparar relatório e comunicar os resultados, e na ação e monitoramento, desenvolver plano de ação baseado nos insights gerados e estabelecer um processo contínuo de monitoramento. Então, esse framework ele vai ter uma abordagem bem abrangente, mas ele vai conseguir te ajudar a entender a atuação do mercado, certo? Dentro da organização. Então, você consegue ver quais são os pontos de melhoria e as oportunidades para o crescimento. E agora a gente vai estar olhando um pouquinho sobre identificação das oportunidades de escalabilidade. Então, a gente falou como vocês vão mapear e agora a gente vai estar falando em como identificar essa oportunidade. Então, a gente já viu que vocês vão olhar para alguns pontos, né, desse mapeamento. Então, dados vai ser muito forte, quais são o mercado de crescimento, como é a sua cultura organizacional. Então, aqui a gente vai estar olhando esses novos pontos, tá? Então, dentro dessa linha aqui de identificar, a gente vai estar pensando em, dentro dessa figura, dessa estrutura toda, como é que eu vou envolver e detalhar novos modelos de negócio, produtos, mercado, processo e uma capacidade interna da organização. A gente vai estar também pensando em ferramentas e métodos para que esse crescimento tenha um potencial mais forte e também uma expansão das operações. Então, aqui a gente vai estar olhando sempre de forma sustentável e eficiente. O que é sustentável, gente? Sustentável aqui é como o negócio se mantém de pé, como ele cria sustentabilidade, como ele se mantém, tá? Então, aqui a gente está falando nisso. Então, eu sou eficiente e sustentável. Nesse guia aqui, eu trouxe umas otimizações para vocês pensarem também em análise. A gente mapeou anteriormente e agora a gente vai analisar. Então, como é que eu vou analisar o seu modelo de negócio atual? Como você está hoje? Né? Você que ainda não tem um negócio, você pode criar um modelo também de exemplo para você começar a rastrear isso. Então, aqui você vai olhar quais são os fluxos de receita. Então, como é que está entrando dinheiro? O que é que você está vendendo? Como é que você está vendendo? Quais são produtos e serviços? Quais são os que estão entrando com mais força? Qual é que tem potencial de crescimento? Então, você olha para o fluxo e já vai avaliar também se pode criar novos fluxos, tá bom? Quais são os seus canais de distribuição? Você está vendendo por onde? Você está entregando os seus produtos e serviços por onde? Então, você começa a avisar esses canais e explorar novos canais. Eu consigo chegar... Hoje você tem uma loja física, você consegue ter um e-commerce? Ou você quer colocar no marketplace? A diferença de um e-commerce para o marketplace é o e-commerce é seu, você faz toda essa gestão, então você tem que colocar os seus produtos e trazer clientes para a sua base. Já o marketplace, você coloca seus produtos, mas o gestor do marketplace vai ter que trazer a base de clientes dele. Então, essa parte de marketing, fluxo de atração de leads, não é sua responsabilidade, sim, do proprietário do marketplace. Então, essas são as diferenças quando a gente está falando de e-commerce e marketplace, que são canais de distribuição, tá bom? E a estrutura de custo. Esse ponto é muito sensível porque, como brasileiros, não temos educação financeira, ou poucos temos,
e a gente vai começar a olhar aqui quais são os principais custos operacionais e identificar também quais são as áreas de otimização e analisar as possibilidades de reduzir custos fixos, principalmente pelo meio de automação ou terceirização a partir dessa análise do que você está fazendo. Como seria isso? Você vai olhar aqui como é que está sendo a sua operação, como está vindo, qual tempo, né? E quais são todos esses custos. Lembre que energia é custo, pagamento de mão de obra é custo, compra de equipamento é custo, uso do equipamento é custo. Então, tudo isso e sua hora de trabalho é custo, tá? Então, tudo isso vai estar envolvido aqui também. Quando a gente está falando de análise de mercado e tendências disruptivas, é como você vai olhar como os mercados estão pensando e se direcionando. Então, quais são essas tendências que vão estar vindo para os próximos anos e o próximo movimento? E se esse crescimento possa ser de uma forma escalável. Nessa estrutura, a gente vai estar olhando sempre para tendências tecnológicas, que a maior nesse momento é a inteligência artificial, mas vem com outras linhas também e outras necessidades, e cada mercado se adequa a formas diferentes. Então, você vai mapear as tecnologias que podem influenciar. A mudança de comportamento do consumidor, como a gente já tinha mencionado aqui, estudar as mudanças de preferência e comportamento. Por quê? Porque o uso da inteligência artificial ela pode impactar em mudanças disruptivas de mercado, e isso muda as escolhas. Ou, como a gente está vendo, mudanças climáticas também podem mudar o comportamento do consumidor. Então, se eu estou tendo tendências de mudanças climáticas, o tempo que seria frio, agora não está tão frio, as peças de frio já não são as mesmas. A demanda para comprar novos blusas, casacos não são as mesmas. Então, isso impacta, tá? Então, é esse olhar que você tem que ter quando a gente está olhando aqui nessa análise. E quais são os novos mercados e segmentos? Então, identificar quais são os novos mercados geograficamente ou segmento que tem um potencial para você crescer, você expandir. Então, você não vai chegar aqui e dizer que vai abrir seu negócio agora na Colômbia porque achou muito legal uma publicidade que você viu lá. Né? Então, você vai ter que analisar se esse mercado está pronto para a sua solução. Senão, você pode, né, cometer algum equívoco nessa estrutura. Então, a gente começa a ver também aqui como é que eu vou avaliar produtos e serviços. Então, esse outro ponto a gente vai analisar a partir de oportunidades e melhorias. E aí eu tenho inovação de produto e personalização e customização, além da escalabilidade de serviços. Produto é tudo aquilo que a gente pega, que é tangível, né? Então, nessa área do produto, há produtos digitais, né? Mas são produtos que a gente consegue guardar. O serviço a gente não guarda, eles são feitos e executados, rápido, sem tempo. Então, eu identifico os produtos, identificar essa oportunidade de desenvolvimento dos produtos, suas melhorias. Então, se eu consigo adicionar funcionalidade, melhoria, experiência, a personalização, customização, qual deles eu consigo dar uma outra forma? Quando a gente fala de hiperpersonalização e personalização, então, nesse meu produto, eu consigo, a partir da inteligência artificial, criar uma demanda diretamente para a Morgana a partir das perguntas que ela respondeu. Então, isso aqui pode ser uma oportunidade que vocês podem criar. E quando eu falo de a escalabilidade de serviços, são quando avaliar os serviços aqui prestados e como eles podem crescer. Lembre que quando eu estou falando de serviço aqui, quando é um serviço muito manual, como um cabeleireiro, a escalabilidade de um serviço manual ele é muito complexo. Por quê? Porque se eu estou cortando o cabelo, eu corto o cabelo com uma pessoa. Se uma outra pessoa no mesmo salão que eu gosto e que eu frequento vai cortar meu cabelo, não vai ser a mesma forma, não vai ser o mesmo jeito. Então, você não consegue escalar, porque uma pessoa ela só vai estar conseguindo executar uma tarefa a cada momento. Tá? Então, são esses pontos que a gente olha, mas se você tiver uma disrupção para isso, o mercado está pronto para você. Quando eu olho também aqui na identificação de oportunidades, é automação e eficiência operacional. Então, identificar quais são esses processos
que podem ser automatizados, então que possam ser feitos com mais rápido, eficiência a partir de soluções de reduzir eficiência e aumentar a eficiência e reduzir custo com software em geral. Então, eu vou olhar para a automação de processos, então mapear quais são os que vocês já têm, como é que eu posso ser mais eficiente, quais são os usos de tecnologia, então quais softwares, bases a gente consegue usar aqui para melhorar e quais são as parcerias ou terceirizações dessas soluções que eu posso passar para outro. Quando a gente está falando de desenvolvimento de capacidade interna, então eu estou olhando um pouco mais para pessoas. Então, como é que eu vou fortalecer a capacidade interna do meu time? Vai ter treinamento e capacitações? Então, vocês vão olhar se esses treinamentos são melhoria de soft skill, de hardware skill, são treinamentos internos, melhoria de novos treinamentos para novos equipamentos, alinhamento de cultura, né? Ou a gente vai estar falando aqui cultura de inovação. Cultura de inovação é diferente de cultura organizacional, tá? Cultura de inovação é quando a gente está falando em como o time, as pessoas e a empresa vai estar olhando para a inovação. Então, se eu sou um time jurídico e eu tenho todos os meus processos jurídicos para olhar sistemas, legislações, tributações, como é que eu tenho dentro desse time cultura de inovação? Esse colaborador dessa área começar a pensar o que ele pode melhorar dentro dos processos que ele já tem. O que ele pode fazer de novo que ganhe eficiência e reduza o custo dentro do seu departamento e daí também dentro da própria empresa. Então, essa cultura de inovação é quando eu faço as pessoas que não necessariamente estão pensando em inovação, pensem em inovação. Inovação é transversal, então ela tem que estar como presente em todos os setores e todas as pessoas pensando em como pode ser diferente ou como eles podem mudar nas suas estruturas. E, quando eu vou falando de estrutura, tem uma das grandes que são as estruturas de governança. Então, aqui eu vou estar pensando sempre em como vai dar o suporte a partir dessa gestão, como é que eu consigo crescer, escalar. Tá? Então, um exemplo aqui é o processo de tomada de decisão, a gente usar a partir de dados. Nessa estrutura aqui, alguns métodos que a gente pode usar para fazer análise, tá? Eu trouxe aqui alguns, como um brainstorm, então a tempestade de ideias, então juntar times multidisciplinares para ver essas análises da empresa, departamentais ou por áreas, através de workshops, então a gente consegue pensar isso nessa gestão colaborativa, nessa sessão para gerar ideias. O benchmark, que é uma estrutura de você conversar com outras empresas e comparar empresas, como elas estão fazendo, e isso não necessariamente vai ser uma cooperação de mercado, tá? Você vai fazer um benchmark sobre processos, na sua grande maioria, ou produtos. Então, você pode pegar uma empresa de alimentos e compará-la em determinado processo de inovação com uma empresa de bens de consumo, ou uma empresa de hardware, né, e equipamentos tecnológicos. Então, você consegue ver como é que eles estão fazendo alguns dos processos internos, para ver como se faz e como você consegue aprender de uma forma mais rápida. E também entrevistas e feedbacks com os clientes, então clientes ocultos, ou coletar informações de NPS e outras estruturas de insights que possam vir do seu cliente. Por quê? Porque quem está usando sua solução é o seu cliente. Você está fazendo o seu produto para o seu cliente. Então, nada melhor do que escutar quem está usando, quem está pagando por ele, para saber quais são as melhores formas de melhorar e crescer, tá? Então, aqui você vai estar olhando sempre para essas necessidades. E, como a gente usou na nossa última aula, um exemplo como a Uber, o nosso case aqui nesse estudo de caso, tá? A gente completando mais do que a gente estava falando lá, o Uber é um aplicativo de transporte que transformou a mobilidade urbana como sendo seu modelo baseado na economia compartilhada e na escalabilidade de sua plataforma tecnológica, ok? Essa é a versão, um textinho sobre o Uber. Quando eu coloco o que seria esse crescimento exponencial a partir dessas análises e mapeamentos do que a gente já falou aqui, a Uber ela começou a experimentar esse crescimento exponencial quando ele começou a expandir para várias cidades, depois para vários países rapidamente. E aproveitou também a demanda do serviço de transporte, que era mais conveniente e acessível.
Então, ele transformou aquela linha do transporte urbano em um transporte mais único, certo? Onde eu não tenho a necessidade de comprar o veículo, e sim usar e depois deixar ele rodando ou usando para outra pessoa. Por isso que a gente fala de economia compartilhada, onde várias pessoas usam a mesma infra. E como é que ele teve esse pensamento de escala? Então, a plataforma do Uber é altamente escalável porque permite que mais motoristas se juntem à plataforma e mais passageiros usem o serviço sem grandes investimentos. O que acontece aqui quando eu estou falando da escalabilidade, a Uber só consegue escalar porque os seus motoristas aceitam participar da plataforma, pagam uma taxa, mas não necessariamente estão pagando uma tarifação ou uma CLT. Se a Uber pagasse uma CLT, ela não conseguiria escalar, tá? Então, é porque as pessoas são autônomas que conseguem ter isso. Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho como identificação e avaliação de oportunidades inovadoras. Então, espera aí, já já a gente começa.